E aí, como vocês estão? Eu espero que bem, assim como eu, porque agora é hora de episódio novo do É Sério? Podcast e no estúdio novo, com nova roupagem, novos convidados e entrevistas pra lá de interessantes. E eu já faço um convite a você que está nos acompanhando. Você ainda não segue o nosso canal no YouTube? Tá fazendo o quê? Tá perdendo conteúdo de qualidade, viu? Então vai lá, se inscreve, diz o seu comentário lá, coloca o seu comentário. Você também pode ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações que a gente vai publicando aqui. Lembrando a você que o É Sério? Podcast também pode ser acompanhado pelas plataformas normais aí de podcast. Então você pode ver e também pode ouvir. Olha aí que bacana, né? E hoje, para conversar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, tudo que é bom, gente. A gente vai ficando um pouquinho mais velho e vai dando mais importância ainda a essa questão. E aqui comigo no estúdio, eu vou receber uma nutricionista que é maravilhosa. Olha, para conseguir uma consulta com ela, você tem que ter disposição, viu? Tem que ter muita disposição, porque é disputadíssima. Bom, eu tô aqui com a Tati Costa. Oi, Tati. Oi, Fabiola. Um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é meu de poder receber você aqui. Maravilha. A agenda foi toda congeladinha hoje para você estar aqui. Deu para programar, para estar aqui, para fazer parte desse momento aqui. Olha, a gente vai falar aqui, gente, sobre dieta. Porque se tem uma coisa que é complicada, né, Tati? É a gente iniciar uma dieta, aí começa ali tudo certinho, depois desanda tudo. Por que será que tem tanta dificuldade da gente encontrar uma dieta que seja, que atenda às nossas necessidades? Por que a gente às vezes para no meio do caminho? Você deve ter muitos relatos desse no consultório, né? Muitos. E o que eu venho percebendo na minha prática clínica é que enquanto as pessoas têm essa imagem de que eu estou em dieta, eu estou seguindo dieta X, dieta Y, é como se você tivesse um tempo para começar e um tempo para acabar. Entendi. E aí acaba que a mente dessa pessoa, ela sempre fica assim, aguardando o final da dieta. Então ela meio que no subconsciente dela, ela já sabe que vai ter o ponto que vai acabar aquilo dali, e é como se ela pudesse voltar aos velhos hábitos. E é aí onde está o erro. Na verdade, quem é meu paciente sabe, e eu gosto muito de falar assim, não é dieta, você está iniciando um novo estilo de vida, e aí a gente vai encontrar um protocolo que se adapte à sua rotina, ao seu perfil, né, ao seu padrão alimentar. E aí, encontrando isso daí você vai conseguir sustentar a longo prazo. Então, deixa de ser uma dieta com tempo de início e tempo de final. Você vai iniciar um novo estilo de vida, que você vai ter um novo padrão alimentar. E aí você vai perceber que isso não tem tempo de acabar. Muito pelo contrário, você vai estar se redescobrindo a cada dia, a cada padrão alimentar, a cada alimento novo que você passa a conhecer ou a fazer as pazes. Porque eu acredito muito assim que o cérebro, ele entende que quando você proíbe uma coisa, mais a gente tem vontade de fazer. A gente costuma ir para nutricionista e eles determinam determinados grupos de alimentos, corta logo. Aí a gente fica no desespero. Meu Deus, eu não vou poder mais comer meu pãozinho, não vou poder mais comer meu chocolate. E aquilo cria um bloqueio, de uma certa forma é um bloqueio, né? Porque assim, é por isso que quando eu paro para conversar com meu paciente, né, eu gosto muito de explicar a ele que ele vai conhecer o próprio corpo. A gente sabe que tem determinados alimentos que quando você consome, a gente sente algum estufamento ou percebe que não consegue digerir bem aquele alimento, percebe que a pele não fica legal quando consome ele, o cabelo parece que começa a cair mais. Então, quando a gente começa a promover esse autoconhecimento, o próprio paciente, ele acaba determinando aquilo que dá certo e que não dá. Só que tem um detalhe, você não deixa de gostar daquele alimento. Sim. A mulherada mesmo, a gente gosta de um doce, né? E quando a gente tá na TPM, a gente
quer porque quer o danado do A vontade doce. é triplicada. É muito grande. Então aí entra a reeducação alimentar. É você saber que mesmo que você consuma aquele grupo alimentar, que talvez você não consiga digerir tão bem assim, mas que você consuma de maneira consciente, não coma de maneira exagerada. Eu acho que o grande ponto é esse, é você ter equilíbrio. Não proibição, mas você compreender aquilo que dá certo e o que não dá certo para você. E aí você consegue fazer o consumo de determinados alimentos sem que seja de maneira exagerada e sem que tenha que haver a proibição. Sim. Mas quem determina no final das contas é você. Porque você já vai ter tanto autoconhecimento de como funciona o seu corpo que você vai se questionar. Mas será que vale a pena eu comer novamente aquele alimento? Eu já estou aqui, estou toda assim, percebendo que o meu corpo funciona muito melhor, menos inflamada. Não, eu vou consumir, mas vou consumir de maneira consciente. É uma decisão. Então veja que é tudo uma questão de equilíbrio. O que eu percebo muito que hoje em dia a gente tem que ter muito é a parte da consciência alimentar. Né? É não cometer exageros e também não se prender a proibições. Pode ter as substituições, né? Exatamente. E hoje em dia a gente tem um leque imenso, né, de substituições. A gente tem várias sobremesas que a gente pode estar fazendo de maneira muito mais leve e que vai promover o mesmo conforto, né, que a gente busca quando a gente quer algo gostoso. Então, eu acho que hoje em dia a gente consegue ter acesso a muito alimento bacana sem precisar permanecer na linha de consumir alimentos que são tão inflamatórios e que trazem tanto prejuízo para a sua saúde. Aí tem aquela história das dietas da moda. Dieta cetogênica, do sol, da lua, da sopa, do chá. E para onde nos levam essas dietas? Porque eu acho que elas têm um prazo determinado para terminar, né? Porque a pessoa acaba abusando daquele consumo que faz ali todo dia, fora que o corpo sente muito quando é assim, né? São estratégias, na verdade, né? A gente coloca estratégias para dar novos estímulos para o corpo, que ali a gente vai conseguir fazer um déficit calórico ou a depender do objetivo. Como eu trabalho muito na área de emagrecimento, eu sempre gosto de estar mesclando as estratégias. Então, quando eu entro com uma low carb, por exemplo, a gente não consegue sustentar uma low carb por muito tempo, mas é uma low carb real, né? Onde a gente coloca nas quantidades que está lá no protocolo. O paciente ele fica extremamente estressado quando ele sustenta isso a longo prazo. Então, assim, tem a hora certa, o momento certo, tem que ver se o paciente tem perfil para aderir àquele protocolo. Então, nem tudo é para todo mundo. Tem que ser avaliado de maneira individual. É por isso que é tão perigoso você pegar uma dieta de internet e achar que aquela dali vai servir para você. Ou a dieta da blogueira e achar que aquela dieta, porque deu certo para ela, vai dar certo para você. Aí é que entra a importância do acompanhamento médico, né? Isso. Do profissional que está ali vivenciando todo dia situações de outros pacientes. Porque, tudo bem, a intenção da gente é até boa. Diz, poxa, o verão tá chegando aí, eu tenho que correr atrás do lucro. A gente tem mania de dizer que vai correr atrás do prejuízo, mas ninguém quer correr atrás daquilo que você vai perder. A gente tem que correr atrás do lucro. Aí você se dá ao trabalho de começar, de puxar uma dieta na internet, aí começa. Aí daqui a pouco o cabelo começa a cair, a unha começa a ficar fraca, deficiência de nutrientes. Quando você chega na porta do nutricionista, a situação está tão complicada que fica até difícil consertar. A gente tem que arrumar a bagunça, né? Mas às vezes eu recebo paciente que diz assim, doutora, eu consegui perder 10 quilos sozinho. Eu, nossa, me conta como foi isso. Que milagre foi esse? Quanto tempo foi isso? Não, doutora, cortei tudo. Cortei tudo, não estava comendo pão, macarrão, não estava comendo açúcar, não estava comendo isso, aquilo, outro. E aí, agora? Não, estacionou. Parei de perder, eu não sei o que é que eu estou fazendo de errado. E estou começando a ter compulsão, eu digo... Mas é justamente por isso, né? Não foi feito um cálculo adequado para fazer um déficit calórico de maneira adequada. Muito provavelmente teve deficiências nutricionais que aí ocasionaram essa sensação de que necessito de mais, que preciso de mais calorias, que de repente são calorias mais vazias. E acaba estimulando também episódios de compulsão. Então, tem que se ter muito cuidado antes de se pensar em fazer algo por conta própria, de maneira assim tão brusca. Eu parei aqui para tomar um golinho de água, e água é um alimento incrível que Deus nos deu e que a gente não sabe usar direito, né? Pois é. E é um dos pontos e um dos marcadores mais importantes
que eu passo para os meus pacientes, e a maioria deles acha até que é uma coisa boba. E eu vou dizer mais, é uma das metas mais difíceis de serem batidas. Gente, conseguir acordar e tomar meio litro de água assim que você acorda é um desafio e eu digo para vocês, não é fácil não, viu? Mas faz toda a diferença. Exatamente. É uma forma de você reidratar o corpo que passou a madrugada inteira sem hidratação. Então, vê só, até os teus órgãos eles vão trabalhar muito melhor recebendo essa hidratação logo em seguida. A maioria das pessoas acha que já deve acordar e tomar aquela xicrinha de café. Não, o principal combustível ainda é a água, né? Sem a água a gente não consegue metabolizar tudo aquilo que o nosso organismo ele precisa estar metabolizando. Então, pessoal de casa, por favor, tomem água. O corpo de vocês agradece, não só o bom funcionamento do corpo, mas esteticamente falando, você vai ficar com a pele muito mais bonita, um cabelo muito mais bonito, teu intestino vai funcionar muito melhor. Então é a base de tudo, é a água. Por favor, se hidratem, tá? Tem até um memezinho que diz assim, se o corpo é formado 70% por água, eu não estou gordo, eu estou alagado. As pessoas tiram onda com tudo, Tati. Tudo. Aí eu pergunto a você o seguinte, quando alguém pensa em fazer uma dieta, porque existe dieta para emagrecer e existe dieta para engordar também, né? Certo. Só que é bem mais comum a dieta para emagrecer. É aquele conjunto da obra, né? Vai entrar a alimentação, o exercício físico, porque se uma coisa não tiver a outra... Não, é um conjunto, né? Eu Costumo dizer que é um conjunto. Eu elaborei até um protocolozinho, um calendário nutricional, onde a gente tem 6 metas a serem batidas, né? A questão da alimentação, você tem que ter uma alimentação alinhada, balanceada, adequada para o teu objetivo. A gente precisa ter uma suplementação, caso seja necessário, caso durante aquela consulta você consiga identificar que aquele paciente necessita, né? Que ele tem deficiências nutricionais. A gente precisa da água, né, que ela é fundamental, senão a gente não metaboliza tudo que precisa ser metabolizado. A atividade física, gente, ela tem que entrar como se fosse uma meta diária, né, um autocuidado necessário para a gente. Eu digo até brincando para os meus pacientes assim, se você toma banho todos os dias, então a atividade física tem que ser feita todos os dias. É algo necessário, né? Então a gente tem que colocar como obrigatoriedade. E eu sempre dou até a sugestão de você começar o seu dia já fazendo esse autocuidado, né, da atividade física. Porque sempre a gente se deixar para o final do dia, se aparecer qualquer compromisso, você vai acabar se sabotando. E já chega o fim do dia, a pessoa está esgotada, está cansada, diz, não, eu vou deixar para amanhã. Aí eu vou deixar para segunda. E vai adiante, dia esse dia nunca chega. Então, se é de começar, comece hoje. Comece fazendo hoje. Então, além da atividade física, a gente também tem a parte do sono, que é tão importante quanto. Né? A gente não sabe, mas um sono, uma noite de sono mal dormida, ela acaba prejudicando muito para quem está em processo de emagrecimento, para quem está em processo de hipertrofia. Então, precisa sim ter um sono reparador. Né? E eu não estou me referindo apenas a horas de sono. É aquele você ir dormir e acordar com aquela sensação de bem-estar, de disposição. Né? Porque é muito relativo, é muito individual. Né? Tem pessoas que dormem 8 horas e acordam com aquela sensação de que parece que eu passei a noite toda em uma festa. E tem pessoas que dormem de 5, 6 horas e acordam com toda a disposição, com todo o vigor. Né? Isso tudo é a qualidade do sono que é ofertado. Então busquem fazer uma higiene do sono, se desconectar de rede social, se desconectar de telas. É o que mais acontece, a gente fica ali até o último minuto olhando as coisas e aquilo ali de ser prejudicial para o cérebro, né? Daqui que a gente consiga se desligar de tudo para chegar naquela frequência do sono ali, demora. E aí, às vezes, as pessoas confundem até, eu estou com insônia. Mas será que é insônia? Será que não está deixando de fazer a bendita higiene do sono? Então, aos pouquinhos, são hábitos que eles vão sendo modificados. E por último, uma coisa que eu acho super importante é a parte da saúde mental. A gente sabe que depois da pandemia é bem crescente, né? E cada vez mais presente também a questão da ansiedade. Exatamente então, isso. Se a gente não está com a nossa mente boa, se a gente não tem, não vem buscando, né, nutrir bons pensamentos, bons sentimentos, alimentar a nossa mente de coisas boas, a gente vai acabar sempre se sabotando, de alguma maneira. Né? E aí a ansiedade vai tomando conta e a gente confunde às vezes.
Tem aquela história também puxando para a nutrição, da fome emocional, né? Às vezes a gente acha que está com fome, mas não está. E aí acaba associando a alimentação a merecimento. Eu mereço, eu tive um dia tão difícil. Mereço um sanduíche daquele caprichadíssimo. Né? Então a gente tem que ir aos poucos e desvinculando merecimento a alimento. Né? Entender que merecimento vai muito além de alimento. A gente pode encontrar prazer em outras coisas que sejam muito mais benéficas para o nosso corpo. Enquanto você vai aí tomando o seu golinho de água, eu vou pedir ao pessoal de casa que está nos acompanhando para ficar de olho nesse recadinho que a Prefeitura de Maceió tem para você. Fica aí. Dá pra ver a cidade mudando pra melhor. Tá melhor com o Geladão. Serão 75 ônibus novos com ar-condicionado pra todos. E o Madrugadão, que facilita a vida do trabalhador circulando na madrugada. Melhor que isso, só se for de graça, né? Então se liga, no domingo ninguém paga. O domingo é livre. Dá pra ver que tem trabalho em toda a cidade, mudando pra melhor a vida de todos. Tá melhor pra mim e pra todos nós. Dá pra ver a mudança em Maceió. Prefeitura de Maceió. Viu aí, gente, quanto é importante esses benefícios não só para a população de Maceió, mas que sirva de exemplo para outras cidades aqui do nosso estado, né? Quem ganha com todas essas atitudes aí da prefeitura é a população que paga o seu IPTU, que paga os seus impostos e está vendo o resultado. Tá vendo como é bacana? Vamos voltar a falar de saúde, de nutrição. Agora, eu ouvi dizer que antes de chegar a ser nutricionista, você é enfermeira também, Isso, né? Também. E onde é que deu essa virada de chave, Tati? Então, a minha primeira A graduação graduação, ela foi a nutrição. E aí, em um momento da minha vida, eu acabei trancando a nutrição e fui para a enfermagem, concluí a enfermagem. E ficou aquele caso de amor mal resolvido, né? E aí eu tive que voltar e resolver essa questão. Só que quando eu voltei, eu me apaixonei de vez pela nutrição. E aí foi quando eu me formei na nutrição que eu disse, não, eu quero realmente viver na nutrição. Foi exatamente quando começou a pandemia. Nossa! Exatamente, eu digo, não, então, eu acho que não é para dar certo. Mas muito pelo contrário, foi onde foi uma virada assim, de chave muito grande. E eu percebi que a busca era muito grande, ainda mais pela saúde. Porque a gente ficou confinado durante muito tempo, né? A gente foi, vão ser só 15 dias, vai ser só um mês, e nada desse negócio acabar. E a gente em casa só consumia cerveja, porque assistia muita live. Aí era tudo, era só ligar e pedir a comida, a gente acabou ficando mais preguiçoso. Isso. O exercício que fazia era de quê? Da cama para o banheiro, para a cozinha e para a sala. Exatamente. E para quem mora em apartamento, aí o negócio complicava mesmo. Então, a gente acabava descontando toda essa ansiedade de não poder sair, ver os amigos e tudo, na comida. E eu acredito que as pessoas nessa época começaram a sentir a necessidade de, poxa, eu tenho que me reeducar, porque senão eu vou sair daqui péssimo da saúde, não vou conseguir fazer mais nada. Exatamente. Assim, eu tenho muitas histórias de recomeço, né? Após a pandemia, eu engordei 15 quilos, 20 quilos. Eu era super ativa antes da pandemia e depois eu me tornei muito sedentária, não sei mais por onde começar. Então, assim, eu pude ter o privilégio de acompanhar essas pessoas e verem elas se refazendo. Né? E é muito gratificante você ver, depois de uma pandemia que mexeu com o emocional de muita gente, né? Que muita gente perdeu muito ente querido. E aí começou a ter um olhar diferente para a saúde, porque a gente mudou a visão que a gente tinha de saúde. Para tudo. A alimentação, ela passou a ter um significado totalmente diferente. É, verdade. Né? Talvez coisas que antes a maioria não dava tanta importância, hoje toda a população, eu posso até falar que quase toda, né, a população tem uma percepção muito mais clara da importância que é o alimento. Que tanto ele cura como ele adoece. É uma minoria hoje que não tem ainda essa percepção. E aí essas pessoas, quando vieram, começaram a se dedicar e a se reconectar com elas mesmas. Sim. Então, pronto, essa semana mesmo eu tive uma paciente que ela perdeu em 2 meses e 15 dias
ela perdeu 21 quilos e 800. Eu acompanhei nas suas redes sociais. Que incrível! Eu acho que eu imagino que para você, como profissional da nutrição, isso é maravilhoso, né? É muito bom, porque quando você recebe um paciente que ele vai aderindo ao protocolo e ele vai seguindo todas as suas sugestões e ele entende que aquilo dali está promovendo a saúde que ele estava buscando. E você vê ele cada vez mais motivado e querendo fazer mais. Não quer dizer que não quer desistir. Não quer dizer que não vai ter obstáculo, ele vai querer jogar tudo pro alto e dizer, eu não quero, isso não é para mim. Mas aí a gente vai ajustando os detalhes, vai entrando com as estratégias né, de dieta, que aí vai dando um ânimo a mais. E aí ele não para. E aí ele vê as roupas faltando, vê a disposição voltando. Não tem como parar, gente. E você leva isso, claro, né? A gente diz assim, eu sou uma nutricionista, eu preciso dar exemplo para os meus pacientes. Você segue à risca ali tudo que você... O que eu coloco para o meu paciente, eu pratico. Eu vejo muita receita boa, viu? Tem muita coisa bacana que você coloca no Instagram. Eu realmente vivo aquilo que eu prego. Né? Não tem como eu pregar algo que eu não executo. E aí até mesmo algumas estratégias antes eu testo em mim para poder ir fazer com o meu paciente, porque eu quero saber qual é o nível de dificuldade que ele vai estar encontrando ali. Então, eu acho que é importante sim você vivenciar o processo, você entender como é que ele funciona ali, na íntegra. A gente falou da alimentação, gente, mas se vocês observarem, eu vou colocar o Instagram, a rede social aí da Tati. E se vocês observarem, ela não tem essa questão só com a alimentação, é com o exercício físico também. Participa de corrida, crossfiteira, menina, e tem tempo para os pacientes. Olha que coisa legal, agora vai ter que dar o segredo aí, como é que faz isso? É uma loucura, viu? Às vezes eu fico me perguntando como é que eu consigo dar conta. E nem todo dia a gente consegue fazer tudo perfeito. Mas eu costumo dizer que a gente dá prioridade àquilo que é importante para a gente. Então, se algo é importante, a gente vai fazer aquilo dar certo. Então, se eu quero fazer uma atividade física, eu tenho que estar 4h30 da manhã, de pé. Isso você vai dormir que horas? Não, isso às vezes, depende da cidade que eu atendi, eu vou dormir entre 10 e 11 da noite, mais ou menos. Mas quando eu chego em casa, eu tenho que me desconectar de tudo, celular, de rede social, tudo, porque senão não bate, a conta não fecha. E os filhos acompanham você nesse ritmo? Com certeza. Eles acabam sendo influenciados pelo meio, né? A minha mais velha já participou comigo de campeonatos de crossfit. Ela é uma jogadora de beach tênis, assim, incrível. Ela tem uma crescente muito grande no beach tênis. O Enzo, que é o meu caçula, ele está agora na corrida, né? Estou acompanhando ele, mas ele está acordado. Mas eu estou mais novo, né? Assim, ele já gosta. Quando ele percebe que eu já estou de pé, ele já cola e diz, vamos para a nossa corrida e vamos embora. Que bom, né? Porque já esse exemplo que você está dando desde cedo, então isso vai ser algo que ele deve levar para o resto da vida, porque vê o benefício. É tão importante, né, Fabiola? Se você for parar para analisar, né? Gente... É muito importante. Criança hoje em dia não tem mais essa de você dizer faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Você tem que realmente mostrar qual é a forma correta. E aí eles vão seguir ou não, mas você fez a sua parte. Então, assim, busque fazer algo que você quer que seus filhos também façam. Não cobrem deles aquilo que você não pratica. É tipo aquela história, eu não quero que você coma biscoito recheado, mas se você compra o biscoito, exatamente, se ele tem aquele acesso, porque ele não vai sozinho no supermercado comprar, a feira, né? Quem faz são os pais. Então mudem os hábitos junto com seus filhos. E como é que fica a questão quando a gente quer tentar introduzir justamente esses alimentos mais saudáveis com essa turminha que adora um sorvete, uma batata frita, um sanduíche, uma pizza? A gente não vai privá-los de nada disso, mas você pode ofertar ambientes que tenham alimentos menos calóricos e menos prejudiciais. Será que pode ter o dia do lixo? Isso é o que o pessoal confunde muito, gente. Tem que ter não o dia existe do dia do lixo. Existe a refeição livre. Gente, e o pior é que o paciente já chega no consultório dizendo assim, não, doutor, e o meu dia do lixo vai ser quando? Eu posso fazer daqui a quanto tempo? Domingo, a lasanha ali com a família. A refeição livre vocês vão escolher. É por isso que eu não gosto
de chamar de dieta. Eu gosto de chamar realmente de reeducação alimentar. Porque até mesmo a refeição livre, viu, Fabíola, que não teremos dia do lixo. Até a refeição livre será uma refeição livre que vai ser muito bem pensada. É aquele alimento que você gosta muito e que naquele dia você determinou que vai consumi-lo. Então, foi uma decisão e está tudo certo. Aquela refeição vai colocar no protocolo a perder? De jeito nenhum. Porque se você vai comer, aí você vai ganhar o peso de novo, para depois perder ali na esteira, na bicicleta, vai demorar mais. Pois é, e quando você fala assim, o dia do lixo... Imagina você fazer tudo bem certinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí sábado é meu dia do lixo. Domingo, vou fazer novamente. Você colocou a perder a semana. Mas se você tira uma refeição livre e faz para comer algo que você queira muito, tá tudo certo. É só na próxima refeição dar continuidade à tua rotina. É aquela história. Viva de regras e a exceção não vai fazer diferença para você, não vai fazer prejuízo. Eu acredito assim, que depois que você começa, o seu organismo ele já está tão acostumado que no dia que você for fazer esse dia do lixo, o organismo acho que não vai mais nem aceitar, né? Eu tenho muito relato de pacientes que dizem, doutora, eu fui comer, eu estava fazendo tudo tão certinho, eu acabei exagerando na minha refeição livre, e aí comi muita coisa, me deu dor de barriga, eu me senti muito mal, eu fiquei inchada na mesma hora. Mas claro, imagina você com o teu corpo só colocando coisas boas, só alimentos bons, nutritivos, que vieram de fácil digestão. E aí de repente você coloca uma bomba calórica, né, com produtos que você não estava digerindo bem. Claro que você vai sentir um prejuízo. Mas aí para o segredo, hidrata bem no dia seguinte ou na refeição seguinte. Volta para o protocolo que você estava seguindo, volta para a rotina que você estava seguindo, que aí as coisas vão voltar para o lugar novamente. Agora o que não dá é toda semana ter a refeição livre. Está fazendo exageros, né? Cometer grandes exageros, isso não dá. Porque toda semana você vai se sentir mal. Eu falo voltando à questão da substituição dos alimentos, porque, por exemplo, eu descobri um dia desses aí que tem uns quadradinhos que são feitos de biomassa de banana. Biomassa de banana verde. Gente, tem o mesmo gosto de você estar comendo um brigadeiro. Mas é coisa fantástico. Que há algum tempo atrás a gente não tinha isso no mercado, né? A gente sempre achava que aquilo que era tipo muito integral não tem um gosto muito bacana. E esses doces, assim, eles não teriam um paladar também muito agradável. Só que, graças a Deus, a tecnologia está aí, a evolução está aí para trazer essa praticidade e esse sabor que às vezes falta quando a gente tem que tirar algum alimento, né, da nossa vida. É gostoso, é saudável, saudável, traz benefícios para a saúde. Então, assim, só veio para acrescentar. Né? Ainda bem que a gente evoluiu a ponto de ter preparações que são mais saborosas até do que aquele industrializado que você insiste em querer incluir. Né? Então, essa é uma das tantas opções que a gente tem agora aqui para estar facilitando a nossa rotina. Mas não vale fazer igual aquele docinho ali em uma sessão da tarde, né? Que toda hora você vai lá, vai beliscando, não. Isso prejudica também, né? Essa história de beliscar o dia inteiro. É o exagero, né? Você não cometer exageros. É você saber que aquela porção ali, ela já vai te promover uma saciedade. Você já ficou satisfeito? O problema é que você está vendo ainda que tem muito chocolate ali. Não é isso? Separa 3 quadradinhos e acha que pronto, acabou, aquilo ali vai ser só a meta do dia, né? E aí entra mais a parte mental. Não é fome real. Porque aquilo dali já satisfez você. Você já sabe qual é o sabor, você já comeu, né? Teoricamente, já ficou satisfeito. Então, afasta o alimento e vai fazer outras coisas, outras funções que você tem no seu dia a dia. Não coloca o alimento como o ator principal do seu dia. Ele é apenas uma forma de te manter mais nutrido, de te fazer ter energia para fazer aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Outra pausa para você tomar sua água, porque quem tem visitado aqui o Estúdio Podcast, que é um ambiente moderno, aconchegante, e é onde eu estou agora fazendo o meu podcast. Quem visita aqui o nosso espaço elogia bastante o nosso mobiliário.
Então a gente deu uma cara nova para as nossas poltronas Swan, nós demos uma cara nova para os nossos puffs. E se você está pensando em renovar os seus móveis sem gastar muito e ter um produto de qualidade, eu vou indicar para você, sabe o quê? Aqui Estofados. É uma empresa que já está no mercado desde 1993. O Manuel, a Fernanda estão lá para lhe atender. E lá você pode fazer a reforma, você pode ter um modelo também exclusivo. Tem tecidos lindos, maravilhosos, super tecnológicos também, porque isso aí é uma marca registrada da Aqui Estofados. São meus parceiros já de longa data, desde os meus programas de TV, que eu tenho eles sempre ali, quando eu preciso mudar a cor do meu sofá, o estofado, enfim, mudar o tecido do meu sofá, por exemplo, é na Aqui Estofados que eu procuro. Então, vou deixar o contato deles aí, já é uma outra sugestão que eu dou aqui no ESério.podcast. Seguinte, a gente está falando de dieta aqui com a Tati, falamos que ela é enfermeira e depois seguiu para a nutrição. E hoje, Tati, o que você acha de mais bacana nessa área da nutrição? É o quê? É você ver o seu paciente realizar o sonho de perder os quilinhos indesejados? Eu percebo muito assim, Fabíola, eu sempre disse assim, que o meu propósito enquanto nutricionista nunca foi apenas de entregar um protocolo alimentar, porque eu dizia que isso comigo, que isso era muito fácil, qualquer pessoa pode fazer isso, você mesmo pode chegar, pegar uma dieta da internet e fazer, mas que eu tinha um propósito de modificar vidas. Eu sempre carreguei isso comigo, digo, ai meu Deus, eu estou romantizando demais a nutrição. Mas não era uma coisa que eu carregava realmente no meu coração, digo, eu vou colocar isso em prática. E é o que eu venho vivenciando. Eu vejo pessoas que antes não gostavam de atividade física, não comiam uma fruta sequer, aceitando a proposta de mudar isso. E eu sei que isso pode até parecer bobagem, né, para quem está ouvindo aí em casa, mas isso modifica, isso impacta de uma maneira tão positiva a vida dessa pessoa, né, que se eu fosse mostrar os vários directs que eu recebo desses pacientes, de antes e depois que eles me enviam, que eles me marcam, eu fico assim com o coração, ele fica reenergizado, né, é cansativo, a rotina é puxada. Mas no final do dia eu digo, ai Deus, obrigada por mais um dia. Porque eu vi que aquilo dali impactou na vida dela, impactou na família dela. Porque primeiro vem um paciente e aí ela gosta do resultado, e ela vê a mudança que ela conseguiu fazer na vida dela, e aí ela traz o marido. E aí de repente, não, minha filha também precisa viver esse processo. E de repente eu estou mudando o hábito da família inteira. E não é que eu esteja mudando. Eles aceitaram essa proposta. Porque tem essa via de mão dupla, né? Total. Você está ali preparada para poder dar essa oportunidade à pessoa e tem que ter a contrapartida, né? Não existe profissional bom quando o paciente não quer. Se o paciente não realiza protocolo, ele nunca vai encontrar um profissional que seja bom aos olhos dele. Então, o primeiro passo, eu sempre digo, olha, o que você vai perder de peso, quem determina o ritmo é o paciente, o mérito é todo seu. Então, é você quem vai determinar se você perde muito, se você perde pouco, se os seus resultados serão bons ou ruins. Eu estou aqui para te dar um direcionamento de por qual caminho, nesse momento, é o ideal para você seguir. E aí, quando ele tem o entendimento que a responsabilidade é toda dele, ele tem a autorresponsabilidade, parece que decola o protocolo. Você atende em Maceió, atende Penedo, mais longe? Maceió, Penedo, Coruripe e Arapiraca. Mulher, e pacientes online também, tá? Nossa Senhora! Também. A gente tem paciente fora do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Nossa, que bacana. Aí, uma das questões é a tecnologia, né? Que aprendemos... Tem paciente em Orlando, tem em Tóquio, eu tenho um paciente... Aí o funcionário está assistindo. Muda tudo. Mas a gente consegue atender e tem bons resultados, é muito bacana. Muda muito assim, por exemplo, você fala Maceió, as pessoas têm um estilo de vida. Aqui a gente tem uma orla lindíssima que não é puxando o saco não, tá? Eu sou baiana, tá, gente? Mas Maceió
tem a orla mais linda do Brasil. Concordo. Não venha dizer, por exemplo, que é lá de Copacabana, Não de tem, Ipanema, gente. não tem, porque não tem um coqueiro, então acho que já fica aquela coisa só o mar. Mas a gente tem uma orla muito linda. E, por exemplo, no interior, eles têm hábitos diferentes da capital, tanto de atividade física quanto de alimentação, né? Aí tem que adaptar também. Tá? Tudo é adaptado para a realidade de cada indivíduo. Né? Tanto é que é feita uma anamnese bem completa, antes de eu atender aquele paciente, para eu conhecer o estilo de vida que ele tem. Então, a partir dali, a gente vai adaptar a realidade dele, ao padrão alimentar dele, ao estilo de vida que ele leva, e onde é que eu posso estar modificando, onde é que eu posso estar entrando para sugerir algo que poderia ser mais positivo para ele. E aí eu vou me adaptando a cada cidade, a cada estado, a cada país. E aí a gente vai ajustando para essa realidade. Você imagina, se você tem pacientes que estão lá em Tóquio, a alimentação de lá, nossa, lá não vai ter aquele feijãozinho com arroz. Exatamente, mas a gente conseguiu adaptar bem. É tudo uma questão do Querer fazer. Entendi. Então, é isso, é ter força de vontade de ter força também, né? Tem isso. determinar, né? É tomar uma decisão e fazer a mudança acontecer de verdade. E lembrar que nunca, nesse caso assim, nunca é tarde para querer mudar, para querer... até para que você possa ver os seus filhos crescerem, os seus netos, a saúde vai fazer toda a diferença, né? Nunca é tarde, né? Essa semana eu recebi uma senhorinha de 72 anos, já veio para uma segunda consulta, 4,5 kg de gordura, ganhou 2 de massa muscular e tinha acabado de começar. Mas ela começou a se exercitar, começou a tomar água direito, e ela só quer o quê? Saúde. Envelhecer cada vez melhor. Então, não tem idade, não tem tempo certo para começar. O tempo certo que determina é a gente. É a decisão de fazer acontecer e querer que aquilo aconteça naquele momento. E dá certo, basta querer. Pois é, tudo está aqui na nossa cabeça, né? Verdade. Tato, foi um prazer conversar com você Eu que aqui no agradeço, Sério. Fabiola. Gente, ela é linda, né? E pessoalmente aqui é mais linda ainda, eu digo para vocês. Muito obrigada. Vou tentar levar aqui para os meus espectadores todos esses ensinamentos, porque você acabou dando uma aula aqui pra gente de qualidade de vida, de bem-estar. E da importância de se cuidar mesmo. É cuidar da alimentação, associar ali com a atividade física, para que a gente possa acompanhar as futuras gerações. Eu penso assim, eu ainda quero ver os meus netos. Isso, vamos envelhecer bem. Pois é. Beijo grande para você. Muito obrigada, Beijo viu? enorme. Olha só, gente, vou terminando aqui esse episódio do É Sério Podcast. Obrigada pelo carinho. Vai no nosso canal. Deixa o seu comentário, o que você achou aqui dessa entrevista da Tati Costa, da nutricionista. Sugira também alguns temas que é importante, né? A sua participação me ajuda demais. Segue o nosso É Sério nas plataformas de streaming também e as outras de podcast. Não deixa de acompanhar nosso conteúdo e compartilha, porque também é muito importante. Obrigada pelo carinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.